Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à quinta aula do curso de React Hooks. Nessa aula a gente continua a trabalhar com o nosso useState. Porém, eu quero mostrar um outro exemplo. Na última aula, nós criamos essa ideia aqui, essa estrutura, que a gente tem um campo de input e também um P, que ele exibe o valor do nosso state. Então, se eu alterar aqui, por exemplo, removendo esse hooks, automaticamente eu consigo visualizar aqui o meu P exibindo o state alterado. Então, basicamente é isso. Agora eu quero fazer um exemplo um pouquinho maior. Não com um campo, mas com dois. Então, vamos lá. Lá no nosso Visual Studio Code, eu posso até fechar esse exemplo da última aula para não confundir. Muito bem. Vamos procurar a nossa pasta. Aqui na nossa pasta, no meu caso a pasta hooks, eu vou criar um arquivo chamado exemplo02_usestate.js. Muito bem. Estrutura básica, então vamos fazer as importações. Então, importar módulos. Então, import React from React. Não esqueçam também de importar o nosso hook useState. Muito bem. Aqui vamos ter a nossa função function exemplo 02_useState, abro, fecho parênteses, abro e fecho chaves e não vamos esquecer de exportar. Então, export the full exemplo 02_useState. Isso aqui vai ser padrão em todos os nossos projetos. Então tá, aqui dentro da nossa função, eu vou ter o nosso useState. Porém, no exemplo anterior, eu tinha apenas um useState. E se eu tiver 2 ou 3 ou até mais? Bem, vamos então fazer um exemplo aqui bem bacana. Vou criar aqui uma constante com o useState nome, set nome, muito bem, igual useState. Aqui, gente, eu vou deixar ele zerado, vazio. Então, abrir e fechar o nosso apóstrofo. E vou fazer uma outra constante aqui com a nossa idade. Então, idade, set idade, igual useState. Muito bem. A idade, como é um número, eu posso deixar como 0. Muito bem. Então, tá aí os nossos states. E agora, vamos para o nosso retorno. Então, return, abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. Vou abrir e fechar uma div para a gente poder englobar os nossos elementos. E aqui, até para facilitar, deixa eu dar um zoom aqui. Muito bem. Nós teremos 4 elementos HTML. Eu vou ter então um input type text. Deixa eu colocar aqui um placeholder, só para saber que tipo de informação eu quero aqui. Nesse caso, eu quero um nome. Embaixo vai ter um input type number, placeholder, idade. Vamos fechar aqui para não dar problema. Só vou espaçar também. Muito bem. E abaixo eu vou colocar 2 parágrafos. Um exibindo o nome e outro exibindo a idade. Muito bem. Aí agora aquela sacada. Como é que eu posso enviar a informação do primeiro input para o nome e o segundo input para a idade? É bem simples. Eu vou trabalhar com uma função inline. Em outras palavras, eu vou estar adicionando o setNome e o setIdade dentro desse nosso input. Poderia ser criada uma função externa, uma função fora do return? Poderia. E a gente vai ver isso também em aulas futuras. Eu só quero que vocês tenham algumas opções para escolher no dia a dia na hora de você desenvolver algum projeto. Então, vamos lá. Vamos começar pelo nome. Então, vou colocar um onChange igual, abro e fecho chaves. Certo? Aqui eu vou passar o meu E, que é o meu evento.
Posso colocar outro nome, outra expressão? Pode, não tem problema. O E é algo bem normal a gente utilizar. Porém, se você quiser colocar uma outra expressão, tá tranquilo. Então, E, vou fazer aqui um igual, sinal de maior. Como vai ter apenas uma linha, eu não preciso ter uma estrutura de parênteses ou de chaves, nem nada do gênero. Então, o meu E é meu evento, legal? Aqui vai ter um set nome, abre e fecha parênteses, e.target.value. É muito parecido com o que a gente fez na aula anterior. Então, ao invés de você criar uma função lá em cima, antes do return, você coloca diretamente inline, na mesma linha do input. Vamos lá então, onChange, igual, abre chaves, e, igual, sinal de maior, set idade, abre e fecha parênteses, e.target.value. Muito bem. Salvando. Agora a gente vai procurar o nosso arquivo index.js, que está na pasta src. E aqui, pessoal, eu vou importar então o exemplo 2. Import exemplo 02 from, legal? Abre e fecha apóstrofos, ponto barra, hooks, barra, exemplo 02, ponto e vírgula. E aqui embaixo, a gente chama o nosso exemplo 02. Salva, vai no navegador, atualiza. Muito bem. Lembra que inicialmente o nosso nome está vazio e a nossa idade está valendo 0. Então está aqui o 0 que corresponde à idade. Agora, se eu passar aqui nome Ralph, olha que bacana, e idade 31, eu consigo então automaticamente agora então ter dois states, no caso, ou até mais, e vincular os campos àqueles states. Deixa eu voltar aqui para o código, caso vocês precisem copiar, tá bom? Então, pessoal, claro, tem outras alternativas. Essa, ao meu ver, para quem está iniciando, é a maneira mais fácil de entender como a gente pode manipular vários use states, tá bom? Então você pode ter aqui, no caso, se quiser implementar, você pode estar criando um use state para cidade, estado, telefone, e-mail e seguir a mesma lógica. Mas lembrando, tem outras alternativas que nós vamos ver no decorrer do curso. Bem, espero que vocês tenham gostado. Tendo dúvidas, por favor, comentem, tá bom? Dá aquele like para fortalecer o canal. E até a próxima aula!